Olá e bem-vindos. Já alguma vez pararam para pensar no que é que se passa mesmo dentro de um switch de rede? Às vezes parece pura magia, não é? Mas hoje vamos abrir a caixa e desmistificar esta tecnologia. Vamos perceber como é que estes aparelhos, no fundo, pensam. Pois, esta é mesmo a grande questão. A cada segundo, um switch está a tomar decisões super inteligentes que definem para onde é que vai cada pedacinho de informação que lhe passa pelas mãos. A resposta está toda nos métodos que ele usa para pensar e, claro, para agir. Ok? Vamos a isso. Bom, para começar, é importante perceber que um switch tem basicamente duas maneiras de olhar para os dados que recebe. E é sempre um balanço, uma escolha constante entre ser o mais rápido possível ou o mais seguro e fiável. Vamos imaginar isto com uma analogia simples. Pensem em dois tipos de carteiros. O método Store and Forward, este é o carteiro super meticuloso. Ele recebe a encomenda, abre-a se for preciso, verifica se está tudo em ordem, se não há nada partido, e só depois, quando tem a certeza, é que a vai entregar. Já o Cut-Through, esse é o carteiro da entrega expresso. Ele mal vê o endereço da encomenda e pumba, já está a caminho para entregar. Nem quer saber o que está lá dentro. E aqui na tabela vemos exatamente esse equilíbrio. Com o Store and Forward, o switch joga pelo seguro. Ele espera que a frame de dados chegue por completo para poder fazer uma verificação de erros, o chamado CRC. Se detectar o mínimo erro, a frame vai para o lixo. Isto garante uma integridade de dados altíssima. Do outro lado, o cut-through é só velocidade, latência baixíssima. Mal se sabe para onde vai, envia logo. Claro, o risco é que, se a frame tiver erros, ele vai propagá-los pela rede. E mesmo neste método super rápido, há, digamos, umas subcategorias. O fast forward é a velocidade no seu estado mais puro. Risco máximo, mas rapidez máxima. Já o fragment free é um bocadinho mais esperto. Ele espera só pelos primeiros 64 bytes. E porquê? Porque a grande maioria dos erros e colisões numa rede Ethernet acontece mesmo no início da transmissão. Por isso, ao verificar só este pedacinho, consegue um ótimo balanço entre ser rápido e ao mesmo tempo um pouco mais seguro. Ok, então o switch já sabe como decidir. Mas e se chegarem vários pacotes de dados ao mesmo tempo para a mesma saída? É como uma autoestrada em hora de punta. Não adianta ter um carro rápido se estiver tudo engarrafado. É aqui que entram os buffers de memória. Basicamente, um buffer de memória é uma sala de espera para os dados. Se uma porta de saída está ocupada em enviar outra frame, as que chegam a seguir ficam ali à espera, em fila, em vez de serem simplesmente descartadas. É como a fila para a caixa do supermercado. Garante que toda a gente é atendida por ordem e ninguém tem de deixar as compras para trás só porque a caixa estava ocupada naquele segundo. E aqui vemos bem a evolução da coisa. Antigamente, cada porta tinha a sua própria filinha de espera. Qual era o problema? Se a primeira frame da fila estivesse à espera de uma porta que estava muito ocupada, bloqueava todas as outras que estavam atrás, mesmo que essas fossem para outras portas que até estavam livres. A memória partilhada foi a grande solução. É como ter uma única fila grande para todas as caixas do supermercado. Assim que uma caixa fica livre, o próximo da fila avança, sem bloqueios. É muito, mas muito mais eficiente. Muito bem, já vimos como é que os switches decidem e gerem as filas de trânsito. Agora vamos falar de uns ajustes mais finos, aqueles que garantem que a conversa entre o switch e um computador, por exemplo, corre sem qualquer tipo de problema. Esta analogia é perfeita. Full duplex é literalmente como uma chamada telefónica. As duas pessoas podem falar e ouvir ao mesmo tempo, a conversa flui nos dois sentidos. Já o half duplex é um walkie-talkie. Um fala e o outro tem de esperar para ouvir. Diz câmbio e só depois o outro pode falar. A comunicação só vai numa direção de cada vez. Felizmente, na maior parte dos casos, nem temos que nos preocupar com isto. Os equipamentos hoje em dia usam a autonegociação. Eles falam um com o outro e chegam a um acordo. Ok, nós os dois conseguimos falar a 1 gigabit por segundo e em full duplex. Por isso, é assim que vamos comunicar. O grande problema, é quando esta negociação falha ou quando está desligada de um dos lados. E isto, pessoal, leva-nos a um dos problemas mais frustrantes e comuns do mundo das redes, o duplex mismatch, ou a incompatibilidade de duplex. É um daqueles problemas silenciosos que pode tornar uma rede perfeitamente boa num autêntico pesadelo de lentidão. Tentem só imaginar o caos. De um lado temos um dispositivo que acha que pode falar e ouvir ao mesmo tempo em full duplex. Do outro, um que acha que só se pode fazer uma coisa de cada vez em half duplex. Quando o lado full duplex envia dados ao mesmo tempo que está a receber, o lado half duplex entra em pânico. Pensa que é uma colisão, para de transmitir, espera e o ciclo repete-se. O resultado? Uma lentidão brutal, erros constantes. A luzinha da porta de rede até pode estar verde, mas na prática a ligação é quase inútil. Para terminar, vamos falar de uma funcionalidade super inteligente que nos poupa imensas dores de cabeça quando estamos a ligar os cabos. Antigamente, era uma complicação. Para ligar um computador a um switch, usava-se um cabo de rede direto.
Mas para ligar dois switches um ao outro, era preciso um cabo diferente, um cabo crossover. E se alguém se enganasse no cabo? Bem, a ligação simplesmente não funcionava. Era preciso ter sempre os dois tipos de cabos à mão. Hoje em dia, felizmente isso acabou, graças a uma coisa chamada AutoMDIX. O switch é tão inteligente que detecta que tipo de aparelho está do outro lado, percebe que cabo foi usado e ajusta-se a ele automaticamente. Basicamente, ele faz o trabalho por nós. Podemos usar qualquer um dos cabos que a ligação vai funcionar sempre. É uma daquelas pequenas maravilhas que nos simplifica a vida. Muito bem, já falamos de bastante coisa. Que tal fazermos agora uma revisão rápida só para garantir que as ideias ficaram bem assentes? Vamos lá testar o que aprendemos. A primeira pergunta tem a ver com aquela troca entre segurança e velocidade. Lembram-se do carteiro cuidadoso? É isso mesmo, o Store and Forward. A seguir, aquele problema de desempenho que nos pode deixar malucos. A resposta aqui, claro, é o terrível duplex mismatch, que causa lentidão, erros e muita frustração. E, para terminar, a funcionalidade que nos veio salvar da confusão dos cabos. É o AutoMDX que faz o ajuste da porta de forma automática. Portanto, em resumo, estes são os pontos-chave. Primeiro, os switches estão sempre a equilibrar segurança e velocidade. Segundo, usam buffers de memória para gerir o trânsito e não perder dados. Terceiro, o modo duplex tem de estar correto dos dois lados para a ligação funcionar bem. E por outro, o AutoMDX veio simplificar as ligações físicas de uma forma incrível. Fica aqui a pergunta para reflexão. Agora que esta magia foi um pouco desvendada, talvez da próxima vez que uma rede estiver inexplicavelmente lenta, o primeiro instinto seja verificar se não há um simples problema de duplex. Espero que esta explicação tenha sido mesmo útil.